Então, falando sobre a situação da Cracolândia em São Paulo, moradores denunciam que a Cracolândia se espalhou por bairros da capital paulista. O prefeito Ricardo Nunes nega que usuários de droga tenham se espalhado e saído do centro da cidade e se espalhado por outros bairros da capital paulista. Nunes comemorou a diminuição do número de pessoas no chamado fluxo da região e associou a dispersão ao aumento nos atendimentos de saúde e a ações na favela do Moinho, de onde sairia a maioria das drogas que é vendida para usuários da região, né? Segundo Nunes, a quantidade de pessoas no local diminuiu de 651 em maio de 2023 para 103 no mesmo período deste ano. Mas, para o prefeito, ainda não é possível falar em fim da Cracolândia. Sobre este assunto, conversamos agora com o governador em exercício de São Paulo, Felício Ramute. Me acompanham para a entrevista os colunistas Andresa Matais e Ricardo Coccio. Boa tarde aos três, muito bem-vindos. Fazer aqui a primeira pergunta para o governador. Governador, te pergunto sobre a situação, né? O que aconteceu com a Cracolândia, então? Ela se espalhou para outros bairros? Para onde foram essas pessoas? A gente recebeu relatos de moradores falando que se espalharam por bairros. Alguns usuários de droga falaram também que foram coagidos a sair e não mais voltar para a região central. Bom, te ouvir sobre isso. Uma boa tarde. Boa tarde, Diego, Andresa, Ricardo. Um prazer poder falar com vocês e esclarecer determinados pontos. Primeiro, eu tenho que fazer um resgate aqui histórico, né? No início da nossa gestão, em janeiro de 2023, o nosso governador Tarcísio me nomeou como responsável pelos trabalhos de coordenação em relação à Cracolândia. Eu também sou o responsável pela política estadual sobre drogas, que não existia quando nós assumimos e foi regulamentada pelo governador Tarcísio. Então, é um trabalho, na verdade, que não começou anteontem, né? E essa mudança não aconteceu do dia para a noite. É claro que, às vezes, parte da imprensa ou parte das pessoas não estavam atentos àquilo que estava acontecendo. E aí eu vou contar um pouquinho como é que nós chegamos até aqui de forma rápida e, claro, poder esclarecer alguns pontos. O endereço de onde essas pessoas estão hoje, posso dividir com vocês. Nós temos, neste momento, 1.200 usuários que estão em tratamento. Por volta de 700 usuários estão nos nossos hospitais especializados e por volta de 500 nas nossas comunidades terapêuticas e casas terapêuticas. Eles estão sendo cuidados. Uma grande ação da saúde, parceria do governo do estado com a prefeitura. Também o apoio social. Nós temos 960, olha, falei de 1.200, agora estou falando de mais 960, que estão nesse momento no POT, Programa Operação Trabalho da Prefeitura. Eles recebem R$900 por mês, já passaram pela linha de cuidados, ou seja, já foram tratados, desintoxicados, alguns deles foram para as comunidades ou para as casas terapêuticas e agora já podem trabalhar, já têm condições de trabalhar. E hoje eles fazem o trabalho de zeladoria, além de outros trabalhos que muitos deles entraram no mercado formal de trabalho, com carteira assinada. Então, esse trabalho da saúde e do social e, claro, da segurança pública. Nós temos 400 policiais a mais na região central, só dentro da cena, Diego, Andresa, Ricardo, ali na cena aberta lá da Protestantes, e eu chamo de cena aberta de uso e não de Cracolândia, porque Cracolândia associa aquilo a um parque de diversões. Ninguém estava lá para se divertir. As pessoas que estavam lá estão em vulnerabilidade, precisavam do apoio do Estado, o Estado presente. Foi isso que nós fizemos desde o primeiro dia da nossa gestão. Segurança pública ali, não só com mais policiais, mas também com a instalação de câmeras, Smart Sampa, conectado ao Muralha Paulista, nosso sistema de inteligência de detecção daqueles usuários. 50 operações ao longo desses 2 anos e 3 meses que nós fizemos ali na região central. Fechamos os ferro-velhos, aliás, a operação também, onde o GAECO, né, do Ministério Público, também esteve presente, foi uma operação também que nos ajudou, onde a gente teve fechamento de ferros velhos, de pensão, de bares que eram utilizados pelo crime organizado e, por fim, também a favela do Moinho, que é um ponto de contribuição. Agora, para a gente fazer uma análise muito clara, quando a gente iniciou, eram 2.000 usuários. Aquilo era interessante para o crime organizado. O crime organizado tinha ali um grande local para oferir lucro. Quando a gente foi fazendo esse trabalho, a cena aberta foi diminuindo e a gente divulgava todas as contagens. Na última semana, a gente tinha de 60 a 80 pessoas ali, deixou de ser interessante para o crime organizado. Os traficantes que nós prendemos agora no finalzinho, nos últimos dias, antes da gente ter o esvaziamento completo, eles já eram, vamos dizer assim, traficantes de quinta categoria.
Nós prendíamos, identificávamos pelas câmeras e apreendíamos R$ 200, R$ 300, 3, 4, 5 pedras de crack. Então, você já percebia que deixou de ser interessante para o primeiro escalão do tráfico ali se manter vendendo. E, como de fato a gente viu, não se tratou de algo que aconteceu do dia para a noite, é uma ação contínua, não acabou, a Cracolândia não acabou, nós vamos continuar com as ações da saúde, do social e da segurança pública na região central. Ao contrário, até, a partir de segunda, nós vamos intensificar também as fiscalizações nos bares clandestinos da região, que funcionam sem alvará, ou que tem máquinas de caça-níquel, enfim, uma operação conjunta também, o guarda e prefeitura. Vou pedir só licença para o senhor um instante, só para noticiar aqui uma informação que acaba de chegar. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, foi afastado do cargo. A gente tem a informação do UOL, portanto, a Justiça afastou o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, pela segunda vez. Desde que chegou ao poder, o dirigente teve contra si uma decisão judicial que o tira da cadeira mais importante do futebol brasileiro. E isso novamente aconteceu no âmbito da Justiça do Rio, após decisão do desembargador Gabriel Zefiro. Qual foi a decisão? Tem aqui um trecho dela. Pelo exposto, determina o afastamento da atual diretoria, que o vice-presidente da CBF, Fernando José Sarney, realize a eleição para cargos diretivos da CBF na qualidade de interventor, o mais rápido possível, obedecendo-se os prazos estatutários, ficando a seu cargo até a posse da diretoria eleita, os poderes inerentes à administração da instituição. A crise da vez envolve o questionamento de uma assinatura no acordo que antes tinha resolvido o questionamento sobre a eleição de Edinaldo em 2022. A suspeita recaiu sobre a condição de saúde do Coronel Nunes, um dos ex-dirigentes da CBF que assinou o documento em janeiro deste ano. Por mais que tenha sido eleito por mais 4 anos à frente da CBF, Edinaldo viu a oposição crescer nas últimas semanas. A articulação política veio com vazamento de documentos e ações na Justiça. Portanto, a Justiça afasta Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Ainda nessa edição, a gente vai voltar com análises e a reportagem ao vivo com essa informação aqui dentro do UOL News. Bom, vamos retomar aqui a entrevista com o governador de São Paulo em exercício, pessoal. A pergunta agora vem do Ricardo Couto. Boa tarde, Couto. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, governador. Governador, parece que foi encontrada uma solução entre o governo do estado e o governo federal para a questão da favela do Moinho, né? O governo federal vai entrar com... Eu não tenho os valores, o senhor pode informar melhor os valores que cada governo vai dar. Agora, eu pergunto o seguinte, por que não foi feito esse acordo antes de começar a remoção para evitar tantos problemas que aconteceram nos últimos dias, com protestos, conflitos com a polícia? Por que não se procurou fazer isso antes? Olha, Ricardo, eu acho que essa pergunta tinha que ser direcionada ao governo federal, porque a cada passo que nós dávamos dentro da favela do Moinho e do avanço das negociações morador a morador, a gente informou o governo federal, que inclusive tinha um pedido nosso sobre a cessão da área, correndo ao mesmo tempo. Depois, eu lembro, eu estava como governador em exercício, algumas semanas atrás, e foi quando nós iniciamos a remoção. E na coletiva do início da remoção, eu mesmo disse ao governo federal que eles seriam muito bem-vindos se pudessem nos auxiliar, seja aumentando os valores do aluguel social, enfim, que estivessem presentes. Ali a gente viu, na verdade, vou aqui dizer a você, tiveram vários ministros envolvidos e a coisa começou a andar quando o ministro Jales chamou para si essa responsabilidade. Conversou com o Marcelo Branco, veio para cá, e o mais importante é que os pontos comuns, nós começamos esse acordo com os pontos comuns. Quais eram? Os primeiros deles, que aquela região é uma região insalubre, que as pessoas não têm a menor condição de morar e que não é passível de regularização. A partir de que esses 2 pontos tinham comum acordo entre o governo federal e o governo estadual, tudo ficou mais fácil. Aí o governo, então, federal entra com um subsídio com o objetivo de não ter uma contraprestação. Da nossa parte, nada mudou, inclusive o valor, R$250 mil da unidade habitacional. A diferença é que o governo federal agora colocando 180 mil, o governo estadual colocando 70 mil, e aquele morador que ia pagar aquela parcela de até 20% da renda familiar, deixou de pagar, além do aluguel social, que nós já tínhamos dito, R$400 paga a prefeitura, R$400 paga o governo, daria 800, agora será 1.200. Então, acho que se chegou num bom termo, mas principalmente deixando de lado a questão ideológica, política e até partidária.
olhando para as pessoas. É isso que o governador Tarcísio sempre defendeu à frente do Estado de São Paulo. Ele quer acordos com qualquer ente da federação, tem trânsito com o Judiciário, com o Ministério Público, também com o governo federal, e aqui a gente construiu agora um caminho para a gente dar os próximos passos. Então, continuam as remoções, continuam as demolições e continua, na verdade, o resgate da dignidade daquelas 900 famílias que viviam em condição insalubre e agora vão ter uma condição muito melhor para viver. Governador, boa tarde, governador, Couto, Diego, para quem está acompanhando a gente. Tem muita cautela, né? Tanto do senhor, o prefeito de São Paulo também disse que a Cracolândia não acabou, né? Por mais que os números indiquem lá que ficaram poucas pessoas ali. Então, queria entender um pouco por que essa cautela, e dado que o senhor disse, né, que as pessoas estão internadas ou estão em outros programas do governo, imagino que elas tiveram que concordar com isso, né, porque a lei não permite a internação compulsória, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Por que tanta cautela e qual é a possibilidade da Cracolândia voltar a ser ocupada? Andressa, eu vou apelar para um ditado popular aqui. Como é que é? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? A gente já viu outros gestores públicos levantando placa dizendo que teria chegado ao fim a Cracolândia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer essa afirmação. Nós vamos continuar monitorando os espaços, oferecendo serviços. Nós estamos muito cuidadosos em relação a isso, para não repetir erros anteriores. Então, por isso que a gente faz questão de deixar isso claro para toda a sociedade. Até mesmo esses usuários que estão em tratamento. Eu falei aqui de 1.200 usuários. Parte deles pode abandonar o tratamento, aliás, bem colocado por você, todos os tratamentos voluntários, né? Nada de compulsório. Aliás, no início da gestão, eu lembro que se dizia que o governador Tarcísio ia internar todo mundo compulsoriamente. Foi tudo convencimento das equipes de saúde, acompanhamento das equipes médicas. Então, agora nós temos 1.200 usuários que podem, 200 deles, por exemplo, podem abandonar o tratamento amanhã. Isso pode acontecer e, de repente, se aglomerar de novo numa cena de uso com a chegada de drogas ali. É claro que nós vamos atentos para que isso não volte a acontecer. O que define uma Cracolândia, e vou aproveitar a oportunidade, Andresa, só para repetir um pouco da pergunta do Diego, que talvez eu não tenha repetido, porque muito se fala dessa questão de espalhamento, né? O que não é verdade. É um termo incorreto para a situação atual. Eu vou explicar também por quê. Se colocam e fala lá do glicério, aliás, eu vi imagens no início do glicério, de um túnel também ali. Esses locais já tinham os moradores em situação de rua, assim como na Roberto Marinho, assim como na Moca, no CEAGESP, e a gente acompanha, mas não é uma Cracolândia nem uma mini Cracolândia, porque ali você não tem a manipulação da droga. Imagina, aqui no meio do centro da cidade a gente tinha as pessoas cortando tijolo de crack e distribuindo ali a céu aberto. É algo que o Estado não poderia admitir. E aí, o UOL acompanhou quando a gente colocou a grade ali, depois a discussão do muro também, que foi uma discussão da questão do muro, sim, se pode, não pode. A diferença é que o Estado está presente ali naquele local. E há muitos e muitos anos a gente não tinha esse trabalho integrado. Quando eu comecei o trabalho, Andrés, eu escutei o padre Júlio Lancelotti, Eduardo Suplicy, sem qualquer tipo de preconceito ideológico. E para entender também os pontos comuns. E vi um ponto, por exemplo, que era a questão da internação compulsória, que muitos diziam que era inadmissível. E, de fato, a gente resolveu iniciar os trabalhos por aquilo que era comum, que era a abordagem, a oferta de serviço, a individualização. Nós temos o hub de cuidado com crack e outras drogas. Governador? 22 mil pessoas já foram tratadas através do hub de cuidados com crack e outras drogas. Nesse momento, tem 1.200 em tratamento. Mas imagina você que em 2022, na cidade de São Paulo, apenas 200 pessoas tinham sido internadas para tratamento de drogas, em especial do crack. Governador, a gente tem a última pergunta, Couto, porque o tempo está curto, e eu queria mostrar para o governador uma reportagem da Folha, que PM enquadra dependentes químicos no centro de São Paulo em nova estratégia para dispersão da Cracolândia, né? Eles procuravam objetos perfurantes, como facas, tesouras, usavam celulares para fazer o reconhecimento facial de cada um deles. De acordo com um tenente da PM que acompanhava a ação, o procedimento tem o objetivo de prevenir a formação de novas cenas de uso de drogas, assim como eventuais roubos
e furtos. Um grupo de cerca de 15 pessoas foi enquadrado na Alameda Notman, na esquina com a Barão de Limeira, por volta das 2h15 da tarde. Eles estavam concentrados num quarteirão, próximos às ruas centrais, e foram levados pelos PMs para serem enfileirados a uma quadra de distância. Para a Folha, policiais mostraram um simulacro de arma de fogo que teria sido encontrado com uma mulher que integrava o grupo. Quero entender exatamente qual que é a orientação para a polícia, então, em relação a essas abordagens, né? Se é para que as pessoas sejam retiradas, mesmo que elas queiram permanecer nas ruas aqui da região central? Não, de forma alguma. Aliás, essa é uma ação que não aconteceu hoje nem esta semana. É que ela vinha acontecendo não só ali na cena aberta, mas também na região central. Talvez ela tenha sido pouco observada pelos veículos de imprensa, pela própria Folha, mas fico contente de saber que os nossos policiais estão trabalhando do jeito certo. Isso chama-se qualificação. A gente consegue identificar quem são aquelas pessoas, até mesmo para desconstruir. Vou dar um exemplo, onde nós tivemos aquela questão do minhocão, né, na nossa praça. Ali a gente tem uma praça onde se encontrou, aliás, a Folha também, na Praça Marechal Deodoro, a Folha encontrou algumas pessoas ali e associou que aquilo era o espalhamento da Cracolândia. Nós fizemos a qualificação e encontramos 2 usuários originalmente da Cracolândia que estavam na Praça Marechal Deodoro, que, na verdade, tem aquela concentração de moradores em situação de rua depois daquela ação do vice-prefeito em relação ao minhocão, onde se transformou num estacionamento. Então, é assim mesmo. A Polícia Militar aborda, faz a qualificação daquelas pessoas e impede o uso de drogas em espaço público. Nós não vamos tolerar o uso de drogas em espaço público, inclusive cachimbo, objetos perfuro-cortantes. Se você até olhar nas minhas redes sociais, você vai ver, nós tivemos exposição já de milhares de facas, garfos, armas recolhidas ao longo dos nossos últimos anos de atuação. Então, tudo acontece como já acontecia. É claro que a imprensa agora, por conta do esvaziamento, está com uma atenção mais do que especial e a gente acha bom, porque quanto mais transparente for essas ações, melhor para a sociedade e melhor para todos. A Prefeitura de Guarulhos desculpa, Couto, está investigando se moradores saíram da Cracolândia e foram para Guarulhos também. Tem essa reportagem no nosso site. Couto, quer me dar com sua pergunta para a gente encerrar com o governador? Pode ir lá. Eu queria saber o seguinte, governador, para onde estão indo os moradores da favela do Moinho que foram removidos, né? Agora tem verba para financiar casas. Existem casas para todos eles? Quantos são? Porque o aluguel... Vamos lá, tem alguns que já... Só completar. O aluguel social que é provisório não dá para nada. Era 800, foi para 1.200, você não aluga um quarto de barraco de favela na periferia, né? Então eu pergunto agora, essas pessoas estão indo para onde... E quando que vai ter casas para eles? E aonde? Olha, Ricardo, primeiro, a gente não entende que os R$ 1.200 seja insuficiente, mesmo porque a gente tinha em casas núcleos familiares distintos. A gente tinha uma única casa que às vezes era dividida entre 2, e os 2 estão ganhando agora os 1.200, tinham 2 núcleos familiares. Além disso, a gente tinha pessoas que já pagavam aluguel, aliás, muitas delas pagavam aluguel dentro da favela do Moinho, por volta de R$ 600, R$ 800. Aí a gente identificou proprietários que tinham 80 imóveis ali sendo alugados, mas já é passado, vamos olhar para frente. A gente já tem gente que está nos apartamentos, que já escolheu moradia, já está, inclusive fora da região central. Tem gente que já escolheu apartamento fora da cidade de São Paulo, foi morar próximo à sua família, algum parente, e alguns que já escolheram apartamentos que estão em construção, todos eles assistidos pelo aluguel social até a entrega das suas chaves. E agora não vão precisar pagar mais nada, depois desse acordo com o governo federal, não vão precisar pagar a prestação, nem os 20%, que davam mais ou menos R$ 300, não vão precisar fazer esse pagamento, o que vai dar ainda uma melhor condição para eles seguirem numa nova história de vida. E sobre Guarulhos, o prefeito Lucas Sanches, que é do PL, falou que está investigando se moradores saíram aqui da Cracolândia ou da região central de São Paulo, usuários de droga, para Guarulhos. Olha, a gente tem que ter muita responsabilidade quando fala. Todo esse trabalho de 2 anos e meio, ele tem dados comprovados. A Unifesp está acompanhando passo a passo todas essas internações. Todos os números que eu falei aqui são comprovados. Aliás, ao longo dos últimos anos, a gente não tinha nenhum dado para poder, de fato, ver aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, e nós estamos fazendo diferente. Agora, comentários, ilações, elas não são produtivas. Eu lamento
né, que o prefeito torne público algo que sequer ele apurou de verdade, né? Então, a gente espera que o Lucas, aliás, um bom jovem, que tem muito potencial para fazer um grande trabalho lá em Guarulhos, possa, do mesmo jeito, publicamente, depois, dizer, olha, realmente, acho que eu não achei nenhum. Está parecendo que nós pegamos um ônibus e pegamos as pessoas da cena aberta de uso e levamos lá para Guarulhos. É claro que isso não aconteceu. Isso desprestigia o trabalho de mais de 2 anos e 3 meses das equipes de saúde da Prefeitura e do Estado, das equipes social e das forças de segurança pública. Então, eu tenho certeza que ele também vai tornar público depois a apuração e o resultado da apuração e, logicamente, ele não vai encontrar nenhum vestígio sequer de qualquer tipo de ação do governo do Estado ou da Prefeitura de São Paulo com esse objetivo. Tá certo. Governador em exercício, Felício Dá tempo Ramute. ainda, Diego? Acabou. Não, porque a gente vai ter que ir para a cobertura da CBF daqui a pouquinho, Andressa. Peço perdão para você, me desculpe, tá? Imagina. Obrigado, governador. Um Obrigado. abraço. Valeu. Obrigado, governador.